Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, vamos falar de um novo atacante no São Paulo, porque o tricolor paulista ele precisa agora, mais do que nunca, se remodelar. E a coisa pode ficar muito boa pro nosso lado ainda, hein? E a questão Luciano jogando e não o Matheus Alves também tem dado o que falar e eu quero atualizar das notícias. Aliás, eu separei todas as últimas notícias do São Paulo, inclusive a respeito do Zubeldia, se fica ou não fica. Eu sei que o assunto é totalmente controverso, eu sei que gera uma discussão enorme entre os são paulinos, mas eu trago aqui pra vocês uma atualização da situação do técnico no time do Tricolor, beleza? Então, aliás, quero falar também sobre o Marcos Antônio, sobre um patrocínio que o São Paulo renova até 2030. A coisa está ficando boa pro nosso lado, hein? Até nas tabelas aí, tirando o Brasileirão, que a coisa tá realmente catastrófica, tirando isso, nós estamos muito bem aí na Libertadores e tal, e agora quinta-feira tem Libertadores. Vamos pra frente? Vamos pra cima? Falar de São Paulo? Então demorou. Vamos aí, vem comigo. Chega nesse like aí então, vamos lá, um likeinho. E se inscreva também aqui no canal, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, o Juba, humildemente faço questão da sua companhia por aqui. Ontem, eu não poupei críticas ao Caleri, né? Falei muito mal e 3 caras, ó, zarparam. Falaram que nunca mais voltam, que onde já se viu, que eu falei do Caleri. Tá bom, então, eu só pedi pra me apontar em 2 jogos que ele fez seguidamente bem. 2 jogos, um jogo hoje e um jogo domingo. Fez os 2 seguidos de 2024 pra cá e ninguém conseguiu falar, mas tudo bem, não tem problema não. Eu tenho o máximo respeito pelo Caleri, se não pareceu isso pra alguém aí, respeito muito. Só que hoje, infelizmente, acho que ciclos se encerram, acho que eras passam. Se é pra respeitar o Caleri por causa do gol de 2023, podemos trazer o Hernanes de volta, que também sempre respeitou o manto, não é verdade? Não é, porque o Hernanes hoje não joga mais bola e o Caleri tá caminhando pra esse lado também. Nada contra, acho que o Caleri ainda pode ficar no banco de reservas caso ele queira, mas no banco. Hoje titular é imperdoável da parte do Zubeldia, é imperdoável. Primeiro porque o Caleri, ele é um cara que não está jogando bem, né? Então tem que ser banco porque nós torcemos pro São Paulo ainda. Não chama Caleri Futebol Clube, chama São Paulo Futebol Clube. E é com respeito mesmo, tá? Agora, se nós pensarmos no quanto isso soa mal para um jogador como o André Silva e um cara igual o Rian Francisco, que estão pedindo passagem para jogar, aí fica complicado. Ninguém mais pode assumir a camisa 9 do São Paulo, vamos ficar com o Caleri nos próximos anos, e é isso mesmo. Então acho que tem que parar e pensar e jogar quem tá melhor. Mas daqui a pouquinho eu continuo nesse assunto aí, que é um assunto meio complicado de pisar aqui. Ontem o André Silva jogou, né, pelo São Paulo e também não demonstrou muito futebol, o que mostra que o São Paulo ainda está realmente devendo um pouco ou muito na parte criativa. A parte de criação do São Paulo está bastante comprometida. O São Paulo está hoje sem o Oscar, sem o Lucas Moura, sem o Luiz Gustavo, sem o Pablo Maia. São muitos jogadores do setor ali criativo. Não, Pablo Maia, mas os outros são do setor criativo, especialmente o Lucas e o Oscar. Então, quando a bola não chega para o centroavante, meias podem e devem ser cobrados aí no time do Tricolor Paulista. O Oscar e o Lucas devem ficar mais um meizinho fora. O Oscar mais um meizinho fora. O Lucas eu não sei quanto tempo ao certo o São Paulo não abriu ainda quando que ele volta. O que é fato é que na Libertadores de quinta-feira, agora contra o Alianza Lima, os dois não jogam e também, muito provavelmente, no jogo do final de semana pelo Brasileiro, também não deve jogar. E o São Paulo conquistou 2 pontos em 6 disputados no Brasileirão, certo? Pegou o Sport Atlético, empatou os 2, não tomou gol, o que é uma ótima notícia, mas ele também não faz. Então sim, temos um alerta aí ligado para fazer gols. Se só empatar até o fim do ano, você soma 38 pontos e cai, tá? Então não pode cair, obviamente. O São Paulo tem que se arrumar agora aí, principalmente nesse ataque, porque está fazendo muita falta assim o Tricolor fazer gols. Não deu certo com o Caleri, não deu certo com o André Silva por enquanto, muito menos com o Luciano. O Luciano, longe de ser o atacante que um dia foi no São Paulo, e hoje o São Paulo tem aí um fenômeno na equipe de base, chamado Matheus Alves. Se ele vai ser fenômeno ou não, nós não sabemos. Mas que hoje ele é um jogador diferenciadaço, um cara para encher o São Paulino de orgulho. Tanto o Matheus Alves, quanto o Lucas Ferreira, quanto o Rian Francisco, são jogadores que encheram até hoje o São Paulino de orgulho e que estão pedindo passagem para jogar. Nunca na minha vida eu vi o São Paulo
usar tão pouco uma base de qualidade. Jogadores da base do São Paulo, se não foram usados, é porque eles não tinham a qualidade necessária para jogarem no time do Tricolor. Mas esses daí, mesmo no time profissional, Lucas Ferreira, Matheus Alves e o Rian, quando entraram, jogaram. Então a torcida tricolor tem pedido muito, especialmente o Matheus Alves para jogar no São Paulo. O Matheus Alves é o cara que está no banco de reservas do próprio Luciano, que já é improvisado do improvisado. Então o Matheus Alves a torcida pede e pode ser que ele apareça jogando contra o Alianza Lima. Não é tão fácil. O Zubeldia, ao tirar o Lucas e o Caleri, perderam o Lucas e o Caleri por contusão, ele, de uma maneira até que meio que obrigatória, ele colocou o Luciano para jogar. Só que o Luciano, a cada minuto que passa em campo, ele piora. Vocês pararam para perceber isso? O Luciano, ele cansa, ele não aguenta mais correr, ele está muito mal. E aí, quando o Matheus Alves entra, o São Paulo misteriosamente tem uma melhora. Ontem, contra o Atlético, ele também teve uma melhora com o Matheus e o Lucas Ferreira. Uma bola foi colocada na frente pro Lucas Ferreira, ele entrou cara a cara com o goleiro, usando o corpo, velocidade, e conseguiu chutar, o goleiro pegou. E aí o São Paulo foi totalmente comprometido por conta da expulsão do Caleri. Então, assim, o que será que o Matheus Alves e o Rian Francisco conseguiriam fazer aí, né, contra o Atlético, se eles estivessem jogando 11 contra 11? Uma pena que o Caleri foi expulso e aí o São Paulo teve o jogo totalmente comprometido. Para a próxima partida, então, contra o Alianza Lima, o São Paulo vai ter força máxima com os que estavam lá ontem. Quem foi expulso foi o Zubeldia e também o Caleri. No próximo jogo não podem aparecer no campo, só que é no Brasileirão. Como o próximo jogo é na quinta-feira, é na Libertadores, não tem nada a ver com o campeonato. Então pode ter ainda o Caleri e também o Zubeldia. Agora fica aí pro Zubeldia se o São Paulo volta com o Caleri pro próximo jogo ou se o Caleri segue no banco de reservas. O Caleri, no último jogo que ele entrou contra o Atlético Mineiro ontem, ele era banco. Ele ficou na reserva do André Silva, que também não entregou muito. Pro Brasileirão, o São Paulo pode colocar então na Libertadores o André Silva e no Brasileirão ele tem que rodar o elenco. Só que nessa rodagem não vai poder pôr o Caleri. Então Rian Francisco finalmente deve ter agora os 90 minutos para poder jogar. André joga contra o Alianza Lima e descansa no Brasileirão. Ou o Zubeldia pode optar por descansar o André Silva contra o Alianza Lima, que é um jogo em tese mais fácil, para no Brasileirão colocar o Rian Francisco, então. Então, assim, para na Libertadores colocar o Rian Francisco, então. Então, assim, o que acontece? Com a suspensão do Caleri, pode o Rian não pisar em campo. O Caleri voltar para o posto de titular contra o Alianza Lima na Libertadores, só que ele é um jogador que já não estava jogando, já ficou no banco contra o Atlético Mineiro. Então, o Caleri, quando perde a posição, ele fica no banco, ele entra para jogar e é expulso de maneira rápida. Tem que ter um ganchinho, não tem não? Tem que ficar no banco contra o Alianza Lima e no próximo jogo do Brasileiro também, no próximo, que ele voltar de suspensão, e não pode voltar pro time agora. Se ele voltar pro time agora, o São Paulo meio que sela a irresponsabilidade. Tipo assim, perca pênalti, isole o pênalti, não faça gols por 1 ano e meio, chute, dê um cotovelada na cara do cara, vai expulso quando o São Paulo precisa que no próximo jogo você entra. Não jogue nada, que ninguém tira a tua posição. Essas mensagens que o São Paulo está mandando hoje pro mundo não é um conflito somente dos São Paulinos. Não é um conflito somente entre o André Silva e o Rian Francisco. É também para os próximos centroavantes que podem fechar com o São Paulo. Eu tava vendo hoje que um dia o Brenner tem a vontade de voltar pro Tricolor. Como é que o Brenner voltaria num dia igual de hoje, se ele sabe que ele vai ser banco do Caleri, independente do que qualquer um aí faça? Qualquer um pode jogar, mas não interessa se você jogou bola igual o Haaland. Você vai ser banco do Caleri. Então isso é um recado ruim que o São Paulo manda pros empresários que podem colocar um jogador aqui, pros caras que tem 2 times com 2 propostas, eles podem falar, no São Paulo, amigão, ali a viola toca de maneira diferente. Olha aí o Luciano titular da meia. O Oscar teve que virar volante e o Lucas Moura teve que virar ponta. Então é complicado você pensar, sou meia, vou pro São Paulo amanhã. Como é que você faz pra ter um Claudinho do Zenit, que um dia vai voltar pro Brasil? Como é que você faz pra trazer de volta aí, sei lá, um cara igual o David Neres, se ele sabe que no São Paulo, Luciano e Caleri mais um, como é que volta? O Brenner. Então esse recado que o São Paulo está mandando, ele não é legal.
Ele não é bacana. Você fica bravo comigo aí, porque eu falo, pô, Juba, mas você fica repetindo que o Luciano joga no São Paulo. Tá chato. Você fica repetindo que o Caleri tem que ser banco. Cara, a... Qual que é a forma que eu tenho de ignorar esse fato se o jogo ontem já tivemos Luciano titular, o Caleri entrando e sendo expulso depois de perder o pênalti contra o Sport, ele foi expulso contra o Atlético e tudo indica que o Caleri vai jogar contra o Alianza Lima, que é a nossa Libertadores, cara. Como que pode um fato desse ser ignorado? Nós, de novo, nós não torcemos pro Caleri Futebol Clube. Adoro o Caleri, mas nós torcemos pro São Paulo. Temos que zelar porque é melhor pro São Paulo, porque amanhã nós temos que voltar a comemorar títulos. Ah, meu Caleri fez o gol contra o Flamengo. Fez, foi da hora, foi top. Gratidão eterna, mas assim, o Nestor também não tá mais aqui. E ele fez gol também contra o Flamengo. Nós não temos que visar sempre o melhor. Olha aí o Lucas Moura e o Oscar jogando. Então, assim, com todo respeito ao Caleri, que ele merece, eu acho que hoje banco pra ele nem faria mal. Pelo contrário, ele pode se recuperar o futebol dele, por que não? Não é verdade? Gente, olha só, o Zubeldia teve uma coisa bastante curiosa aí, que é o Zubeldia teve em 2 jogos pra cá, foi assim, foi realmente um empate contra o Sport, que foi catastrófico, depois ele teve ali uma vitória contra o Tajeres. Vai, tirando o Sport, que ficou muito ruim, o empate contra o Atlético Mineiro ontem levou o Zubeldia a ter um pouco mais de confiança de parte da torcida e fazer até a diretoria do São Paulo pedir para pararem com a fritura. A diretoria do São Paulo, publicamente, ela se posiciona, colocando sempre o apoio ao Zubeldia, e o Zubeldia está ficando no São Paulo. É possível que daqui a um tempinho não dê mais para trocar, né? O Renato Gaúcho já assumiu aí o Fluminense, logo o Dorival assume algum outro time, e do nada vai acontecer que o São Paulo vai falar assim, ó, vai tá bom, vou demitir o Zubeldia, mas vai trazer quem? Não é assim o papo? Tinha Renato Gaúcho, o Crespo, o Dorival, tudo disponível. Mais um monte ainda de Tite, de Diniz, que não cabe aqui. Mas assim, tem um monte disponível. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém. E aí vão dizer, mas vai demitir o Zubeldia, vai trazer quem? Hoje, não é nem pra papo de chegar aqui, eu não tô nem pedindo aqui a demissão do Zubeldia, tá? Eu tô aqui de boa, já que é o Zubeldia mesmo, vamos apoiar. Ele mudou algumas coisas nos últimos jogos que surtiram, sim, um efeito positivo no sistema defensivo. Falta agora que o ataque comece a se entender melhor. Falta trampo do Zubeldia, qualidade, versatilidade, aquele famoso repertório de técnico para poder encontrar as possibilidades de fazer gols na frente, mas o fato é que na zaga o São Paulo está muito melhor e melhorou bastante mesmo. Então agora, para o Zubeldia corrigir a coisa toda, não tá muito difícil. Se o Zubeldia, por exemplo, colocar agora o Matheus Alves no lugar do Luciano, o que tem que ter coragem para fazer, e o Rian Francisco no ataque, o São Paulo pode ter uma melhora da noite pro dia, mantendo um sistema de 3 zagueiros, onde o Ferreirinha joga e é o velocista na ponta. O Lucas Ferreira esperaria a sua vaga para entrar, mas por enquanto o Lucas Ferreira permaneceria no banco, o Matheus Alves entrando de titular no lugar do Luciano pode ter uma mudança significativa e gigantesca, porque o Luciano hoje ele mal consegue andar, né? Ele não tem condição nem de correr, eu não tô cobrando que ele corra, ele não consegue andar em campo, então se ele não anda, não pode falar de correr, né? É igual aqueles tratamentos de fisioterapia quando o cara tá voltando. Primeiro você levanta, depois você anda, depois você corre. O Luciano hoje ele anda, no máximo ele anda. Então não vou nem cobrar que ele corra. Dito isso, o Matheus Alves ele pode ser um fenômeno. Pretendido por um time igual do Barça, por exemplo. Pode ser um jogador que seja um fenômeno do futebol e que já é nosso, já pode jogar por aqui. E o outro deles é o Rian Francisco, que é um artilheiro global da equipe de base, é um dos caras do mundo que mais fez gols na equipe de base, e é um dos caras que assim, pra nós não tá pronto. Não, vamos insistir com o Caleri. Como colocar o Rian Francisco? Cara, a idade do Rian é a idade do Hendrick. Você sabia disso? A idade do Rian é a idade do Estevão. A idade do Rian, ele é 1 ano mais velho do que o Pelé quando ganhava a Copa do Mundo já. Então como assim o Rian não tá pronto? Quem não está pronto é o Luciano a ser meia. Esse não tá pronto. Quem não tá pronto, talvez, seja o Caleri para ser centroavante do São Paulo hoje.
Esse não está pronto. Falar que o Rian Francisco não está pronto é de uma irresponsabilidade tremenda. Até porque ele já foi promovido para profissional, se mostrou sim um fenômeno os raros minutos que ele teve no São Paulo. Ele se mostrou um jogador excelente e diferenciado, e ele pode ser um jogador importantíssimo para uma temporada que o São Paulo arrumou a zaga, aparentemente, mas o ataque ele tá longe de encontrar um ideal. É ou não é? Meus amigos, é o seguinte, o São Paulo fecha a parceria com a Superbet até 2030 e realmente é um patrocínio gigantesco, um dos maiores do futebol brasileiro, para falar em números totais. E o CT da Barra Funda, que eu fiquei sabendo, ele vai se chamar Super CT, né? Porque ela é a Superbet, Super CT, pegou aí a referência? Superbet e Super CT seria um patrocínio que, além de pagar metade do salário do Oscar, ainda desembolsa uma grana pesada para o São Paulo, que tem tudo agora para ir eliminando, amortizando dívidas, até que o São Paulo volte a ser uma potência, não só em campo como ele já é, mas também uma potência financeira como ele deve voltar a ser. É um patamar que ele nunca deveria ter saído, não é verdade não? Então beleza, olha só, um registro que vale a pena falar aqui é do Marcos Antônio. O Marcos Antônio, ele deu a volta por cima no São Paulo nos últimos 2 jogos, mais precisamente. Ele jogou contra o Sport, foi um bom meia, né? Depois ele não joga contra o... Acho que ele não joga contra o Tadieres. Jogou... Eu lembro que jogou o Oscar, jogou também o Ferreirinha e Caleri. De volante, ali acho que era o Marcos Antônio e o Alisson. Foi também mais um pouco tímido. Agora, nesse jogo contra o... Não, foi o Luiz Gustavo. Foi o Luiz Gustavo que jogou contra o Tadieres. Agora, nesse jogo contra o Atlético Mineiro lá, o Marcos Antônio, ele pegou a bola, colocou debaixo do braço e disse: aqui tem um segundo volante. O Alisson sendo a nossa grande sacada, a nossa grande certeza de bom futebol, de um futebol constante, um futebol sólido ali no meio campo, desde que virou volante ele se encontrou na carreira. E agora o Marcos Antônio, que também teve altos e baixos no São Paulo, poucos altos, né, muito mais baixos, muito mais jogando mal. Agora ele finalmente parece ter encontrado uma boa forma e uma ambientação com o time do São Paulo, uma ambientação com o futebol brasileiro. Um cara que é da Lazio, da Itália. Hoje ele parece que encontra futebol. Agora, se você me disser assim, mas Juba, o Marcos Antônio ele tem que ser mandado embora, não pode cumprir a meta, o São Paulo tem que pagar 25, 26 milhões de reais nele. E nisso eu concordo com você. O São Paulo não pode, em hipótese alguma, pagar uma baita grana no Marcos Antônio. Só que aí tem um porém. O Marcos Antônio é um jogador jovem. O Thiago Mendes, que é um jogador mais caro, porém também mais velho, e também muito mais completo, convenhamos, né? Hoje o Thiago Mendes é um cara muito mais pronto do que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio vem de 2 jogos bem, no máximo. Não tem mais que 2 jogos bem pelo São Paulo. O Thiago Mendes é um jogador que tem uma história, uma trajetória até no futebol europeu. É claro que é muito mais real você trazer um Thiago Mendes. Agora, a idade também pega. O salário também pega. Então, minha sugestão para o São Paulo é: podemos até comprar o Marcos Antônio, mas tipo assim, tem que chegar na Lazio e falar: eu tenho 10 milhões aqui. Não tenho 20, não tenho 26, eu tenho 10. Quer? E aí parcela e paga para Lazio. Porque aí é um jogador promissor. Mesmo tendo o Alisson e tendo o Thiago Mendes, o Pablo Maia, não sei como volta, mas mesmo tendo o Pablo Maia, o Marcos Antônio ficaria pro lugar do Luiz Gustavo. Porque o Luiz Gustavo, mesmo quando se recuperar dessa chateação de saúde que ele teve aí, uma coisa assim absurda, tem que recuperar imediatamente, a verdade é que o Luiz Gustavo tem acho que 38 anos já. Então, de qualquer jeito, ano que vem não dá pra contar mais com o Luiz Gustavo pela idade. Então, sim, Marcos Antônio pode ser comprado pelo São Paulo, desde que o São Paulo não pague os 26 milhões que a Lazio pede. A Lazio, ela quer encostar o cara. Ela quer se desfazer do cara. E nós temos sim que comprar. Mas aí não pode chegar e pagar o que ela quer também do jogador que ela já quer se desfazer. Não é verdade? Eu sou a favor de comprar, mas tem que ser uma compra no valor do Gabriel Neves, do Nicão, no máximo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!